O Heber Campos aqui tem uma série de livros interessantes. Um deles ele fala da relação da sistemática com a histórica, né? Nesse aí, a doutrina da revelação verbal, às vezes ele é muito prolixo e vai repetindo muita coisa, mas tem alguns pontos importantes aí. Então, a teologia histórica é a amostra de como o pensamento da igreja se desenvolveu ao longo dos séculos, tá? Esse é um ponto importante. Vai ver que a doutrina a respeito da pessoa de Jesus, ela por causa das próprias heresias, ela foi se desenvolvendo, e isso não tem problema nenhum, porque não mudou a doutrina, ela foi sendo mais esclarecida. Foram se criando, por exemplo, termos para ajudar na compreensão, como o próprio termo trindade, né? A dupla natureza de Jesus, esses nomes que a gente vai aprendendo na teologia, é porque a igreja precisou aprimorar as explicações a respeito de determinadas doutrinas. E aí ele coloca que ela evidencia o pensamento cristão em suas formas mais variadas e fornece material, de certa forma, completo para os outros departamentos da teologia, pois trata do desenvolvimento da ética cristã, do culto cristão, da doutrina, da eclesiologia, da hermenêutica cristã, da exegética e da apologética cristã. Ou seja, a teologia histórica nos fornece material. Como é que era a doutrina? Como é que era a eclesiologia? Como era a hermenêutica? Quais foram os erros e os acertos, por exemplo, na hermenêutica cristã? A gente consegue, estudando a teologia histórica, verificar. A escola de Alexandria, ela tinha uma hermenêutica problemática. A gente só consegue perceber estudando a história. Ah, mas qual a igreja que era menos problemática na hermenêutica? A igreja síria. A igreja síria tinha uma hermenêutica mais literal. A igreja ocidental também era alegórica. Embora foi essa igreja que prevaleceu. Né? Porque a igreja de Alexandria foi desaparecendo, a igreja síria acabou tendo as suas heresias também, principalmente no século VI, com a questão monofisista, né? Que era a visão de a discussão se a alma de Jesus era humana, se a alma dele era divina, só o corpo era humano. Um debate sem fim, e houve um cisma entre a igreja ocidental e oriental por causa disso. Mas a igreja ocidental não tinha uma hermenêutica tão ortodoxa, nós não chamaríamos de ortodoxa a hermenêutica ocidental, mas foi a que prevaleceu. Então, a teologia histórica não é só para fundamentar doutrinas, mas também para ver os erros e dar base para as outras áreas da própria teologia, tá? Aí nós vamos ter teologia exegética. A cultura cristã também tem uma série de livros interessantes sobre doutrina, e um deles é essa daí, a doutrina do conhecimento de Deus. Então, na teologia exegética, o ponto focal está em passagens particulares da Escritura. Os teólogos exegéticos espera-se que apliquem o ensino dos textos particulares. Só que o que ele fala aí, tem os textos particulares, também tem a Bíblia inteira, né? Mas, geralmente, quando a gente trabalha exegese, a gente trabalha em partes, porque é muita coisa. Alguém acha assim, o cara escreveu lá teologia sistemática, falando sobre cristologia, deu 500 páginas. Olha, 500 páginas sobre cristologia, olha quanta coisa. Aí você pega uma perícope de 10 versículos, se você fizer uma exegese bem feita, vai dar 100 páginas. Só uma perícope. Você pega um comentário bíblico aí,
como esses da cultura cristã, né, do Hendricks, do Kistenmarker. O cara escreveu lá, Mateus dá 2 volumes, cada volume tem quase 1000 páginas. Aí você pega uma perícope de Mateus, vai fazer uma análise exegética, dá 100 páginas. Quer dizer, se você pegar os 28 capítulos de Mateus e fizer a análise exegética, vai dar enciclopédia só de Mateus. Né? A parte exegética é mais trabalhosa, exige conhecimento das línguas bíblicas, né? Também exige conhecimento de outras partes para fazer essa ponte também. É a hora que você está analisando, você vai citar, tal pai da igreja também entendeu assim, né? Os reformadores entenderam assim. Você vai, às vezes, no trabalho exegético, acaba tendo teologia de tudo quanto é parte, né? Histórica, teológica, ética, depende do texto que você está trabalhando, você vai ter que tratar questões éticas também. Então, ela é bem ampla, ela deveria ser a base das outras também, né? Da exegese que tem que sair as outras teologias. Só que isso é uma problemática também, nós vamos ver o que o Carson diz sobre isso. O foco dele é no Novo Testamento, mas ele está trabalhando a questão da possibilidade de teologia sistemática no Novo Testamento e até essa tensão sobre a teologia bíblica e a sistemática. Ele coloca essa questão, né, da tensão entre e não só a tensão, como a harmonia também dessas várias teologias. Deixa eu ver se vai aqui. Aconselho muito esse livro também, é do Vos, Gerhard Vos. Depois nós vamos ter uma matéria chamada Teologia Bíblica, que aí nós vamos focar em teologia bíblica mesmo. Então vale a pena esse livro aí. É bem recente mesmo, tá? Vê se esse livro aqui foi publicado em português em 2010. E atualmente tem se publicado muito material de teologia bíblica. Depois nós vamos explicar um pouquinho. Porque houve um preconceito com a teologia bíblica na história, tá? Então ele fala aqui, o Vos, Gerhardus Vos, né? Teologia exegética, no sentido mais amplo, compreende as seguintes disciplinas. Ele está falando de teologia exegética, tá? O estudo do conteúdo atual da Escritura Sagrada, a investigação da origem dos vários escritos bíblicos, incluindo a identidade dos escritores, o tempo e a ocasião da composição, dependência de possíveis fontes. Isso é conhecido como introdução e pode ser considerado um desdobramento do processo de exegética propriamente dito. Então ele está falando, a teologia exegética, ela vai trabalhar o conteúdo da escritura como ela está. Também vai investigar as origens desses escritos. Quem são esses autores, né? O tempo que eles escreveram. Essa questão de dependência de fonte é mais a teologia da histórico-crítica, tá? A exegese histórico-gramatical, a gente não está preocupado com fontes, porque não existe evidência material de que existiram fontes anteriores ao texto. É mais uma visão da histórico-crítica. Mas ele cita aí, né? Depois a colocação da questão sobre como esses vários escritos vieram a ser colocados reunidos na unidade de uma Bíblia ou livro. Essa parte do processo recebe o nome de técnico de canônica. Quer dizer, você vai trabalhar também na exegética a questão canônica, né? A relação desse livro com os outros livros e até o processo de formação. E aí o estudo da autorrevelação atual de Deus no tempo e no espaço, que retrocede até o primeiro compromisso de escrita de qualquer documento bíblico. A autorrevelação é essa que por longo tempo continua a acontecer com o registro escrito do material revelado. Este quarto procedimento é chamado de teologia bíblica. Então, vai analisar todo esse processo, né, de formação
a revelação de Deus, que é a inspiração, como ela se deu no tempo ali, e como cada livro tratou essa revelação, propriamente a teologia bíblica. Então, a exegética são essas definições que ele está colocando aí, né? Desde o conceito, né, do conteúdo, da formação, da autoria, dos destinatários, do próprio texto, da canonicidade do livro, tudo isso tem a ver com exegese. Muito bem, a dogmática, que está muito ligada à sistemática, alguns até usam para um outro nome de sistemática, seria dogmática. Então, se você pegar o livro do Bavinck, que é Dogmática Reformada, é um excelente texto dentro da linha reformada, né? O que a gente chamaria mais de sistemática, ele está chamando de dogmática. E aqui o Justo Gonzalez tem esse livro que chama Breve Dicionário de Teologia, muito bom também. Ele vai dizer que a própria dogmática é uma outra maneira de se referir à teologia. E ela consiste de estudar os dogmas da igreja. Cuidado que a palavra dogma, ela também é contaminada por um preconceito, tá? Ah, o dogma é visto como algo ruim, né? Não, dogma é doutrina. A palavra tem a ver com o ensino doutrinário estabelecido pela igreja. Nós temos dogmas, né? Temos doutrinas que nós não abrimos mãos, que são fundamentais, e muitas delas nós não temos uma explicação lógica para ela. Elas simplesmente são doutrinas reveladas nas Escrituras que nós aceitamos. Tem como você explicar logicamente a Trindade. Ela não é irracional, mas é como o Carson diz no livro, é suprarracional. Está além da nossa racionalidade normal. Não significa que ela é irracional. Mas nós aceitamos a doutrina porque ela está revelada. Mas ela não está explicada, né? A dupla natureza de Jesus está revelada, mas não está explicada. Você tentou explicar, vira heresia. O Erickson fala isso sobre a Trindade, né? Negue a Trindade e se perca, né? Tente explicá-la e enlouqueça. Então, o que acontece? Você tem dogmas que são formados por uma tradição mesmo, mas com base na Escritura. A dogmática também está baseada na Escritura, mas ela estuda as doutrinas da igreja, os dogmas da igreja. É usado também para o Barth escreveu a Dogmática Eclesiástica, é uma obra monumental, né? A gente não concorda com Barth, que ele tocou num ponto fundamental da fé, que é a própria Escritura, e algumas percepções que ele tinha estavam muito para o existencialismo, né? Inclusive sobre a ressurreição, mas não se nega que ele escreveu uma dogmática e ele tinha ali uma percepção cristológica e até escriturística muito forte, exceto que num ponto muito fundamental ele escorregou, né? A obra de Barth é chamada dogmática eclesiástica justamente porque ele está procurando desenvolver o dogma, né? As doutrinas que são importantes ali, fundamentais para a igreja. O próprio Bavinck, Herman Bavinck, está em português, 4 volumes, chama Dogmática Reformada, tá? Ele vai explicar o que ele está chamando de dogmática, né? Então, o estudo sistemático das verdades da fé cristã é descrito por muitos termos diferentes. Então, esse estudo sistemático é organizado, né? Se você pegar a Bíblia, não está organizada por temas. E nem
por dogmas, nem por doutrinas. A Bíblia tem um livro que tem um monte de história, tem um monte de doutrina, tem um monte de salmo, tem um monte de profecia. Isso não está organizado sistematicamente. É nós que vamos sistematizar para, de forma didática, poder ensinar. Mas a Bíblia não é um livro sistematizado, porque não tem lá. Qual é o capítulo que fala sobre o pecado? Tem vários capítulos que falam sobre o pecado. Não está num livro só, não está na passagem só. No mesmo capítulo que fala sobre pecado, fala sobre um monte de outras coisas, né? Então, a sistemática procura, ou a dogmática procura sistematizar e destacar aquelas passagens mais importantes dentro de todo o corpus bíblico, que é gigantesco, né? E esta sistematização tem vários nomes. Então, dogmática, o termo, né? O Pavin que está dizendo que tem a vantagem de fixar esse estudo no ensino normativo dos dogmas da igreja. Ou seja, essas doutrinas, chamá-las de dogmática não é xingamento, é dizer que elas constituem o ensino normativo da igreja. A igreja pode ter variações nos seus pensamentos a respeito de várias coisas. Se o culto começa às 7 horas, 9 horas, não tem importância dogmática. Se o púlpito está lá na frente ou está aqui atrás, não tem importância dogmática, né? Se vai usar guitarra ou violão, se o violão tem 6 cordas ou tem 9, não tem importância doutrinária. Então, o dogma realmente são doutrinas fundamentais que não se pode divergir. Tem um fundamento escriturístico, mas é um fundamento que já pela história da igreja se normatizou e se estabeleceu como uma verdade que deve ser aceita. Ele pode ser revisado, mas desde que leve em conta a verdade escriturística. Como a igreja já fez essas várias revisões, ela pode dizer que isso é dogmático. Tá? Isso é até bom para a gente ensinar na igreja, porque hoje o pessoal quer questionar tudo, né? Quer questionar tudo, mas não quer estudar nada. Só quer questionar para encher o saco mesmo. Você vai ficar discutindo, não, vamos fazer aqui uma discussão bíblica sobre não sei o quê, né? Meu irmão, se nós formos discutir cada questão dogmática, nós estamos perdidos. Nós vamos rediscutir tudo, né? Porque nós temos muitas questões dogmáticas que não tem nada na Bíblia, assim, especificamente. Então, é assim, a gente precisa tomar cuidado com essas questões, né? Para ter a nossa clareza. Temos a nossa doutrina. Ela foi formulada durante a história, ela atingiu o status de dogma mesmo. A gente pode rever o dogma, mas outras pessoas já estudaram essas coisas, já fizeram revisões, né? E estabeleceram certas normativas para a igreja. E é a nossa doutrina. Então, tem a ver com a nossa identidade também. E a gente vai até uma hora que realmente a gente sabe que as próprias leis vão contra. Aí a gente vai preso, aí tem jeito, né? Bom, aqui a gente sai um pouquinho. Aí o Banvik vai falar, os dogmas são simplesmente aquelas verdades devidamente estabelecidas na Escritura como coisas que devem ser cridas. Então, veja, o dogma parte da Escritura, né? E essas coisas que estão estabelecidas na Escritura. Então, a verdade confessada pela igreja não é o dogma porque a igreja a reconhece, mas unicamente porque ela repousa sobre a autoridade de Deus. Não obstante, o dogma religioso é sempre uma combinação de autoridade divina com a confissão da igreja. Tá?
É porque a igreja já estudou isso aí, né? Ela já chegou a uma conclusão a respeito disso, usando a própria escritura. É um vai e vem, né? De dogma para a escritura, da escritura para o dogma, como nós vamos ver aí na sequência. Porque a igreja já estudou, já chegou a essa conclusão, ela estuda de novo, ela pode chegar a conclusões diferentes, mas certas coisas têm um limite, né? Tem um limite. Por que questões sexuais não dá para negociar? Porque a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Não dá para negociar essa questão. Os pecados sexuais são claramente combatidos na Escritura, tá? E aí, esse final que o Bavin colocou é importante, né? O dogma é sempre uma combinação da autoridade divina com a confissão da igreja. A igreja vai formando as suas confissões, né? Claro, a igreja, durante a história, formou confissões que eram equivocadas. E aí elas podem ser revistas.